O burnout, ele é uma doença que mata e as pessoas muitas vezes fazem um mergulho tão maluco no trabalho e largam as suas vidas, né? O burnout, na nova classificação internacional das doenças, o CID-11, que saiu agora em janeiro de 22, ele está classificado como uma doença ocupacional, ou seja, uma doença relacionada ao trabalho. Então, ele é o quê? É o esgotamento mental relacionado ao trabalho. E eu tenho que ter sintomas físicos. O que seriam os sintomas físicos? Dor de cabeça, dor no corpo, queda de cabelo, doença de pele, sintomas gastrointestinais, náusea, dor de estômago, diarreia, enfim, distúrbios do sono, não dormir ou dormir demais, né? Ou sonolência excessiva diurna, fadiga, muito cansaço, sintomas psíquicos como excesso de ansiedade, de tristeza, pessimismo, desesperança, né? Você vai arrastado para o trabalho, você quer tudo menos estar lá naquele ambiente, tá? E também sintomas cognitivos, neurológicos, que seria o quê? Queda de produtividade, dificuldade de atenção, de concentração, perda de memória, dificuldade de linguagem, de encontrar palavras, tá? É como se o cérebro desse um bug. O tratamento do burnout, ele é bem complexo, ele é multidisciplinar, então, assim, você precisa de um tratamento médico, tá? Que pode ser com um especialista em burnout, que pode ser um neuro, um psiquiatra que trate disso. Tem que ser uma psicoterapia. O psicólogo vai ter um papel fundamental, porque se você entrou em burnout, com certeza você deixou ultrapassar limites muito importantes que você não deveria ter deixado. As pessoas não têm a menor noção do que é o pós de uma pessoa que teve uma síndrome de burnout, que tem uma síndrome de burnout, né? Nem teve, né? Eu acho que o primeiro ponto a destacar aqui é que eu sou uma pessoa diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e síndrome de burnout. Assim como uma pessoa pode ter episódios de depressão e depois ela ser diagnosticada com depressão ali, a doença depressão, uma pessoa pode ter um burnout pontualmente e depois que isso vira uma repetição, ela é diagnosticada com síndrome de burnout, que foi o meu caso. E eu acho que muito se fala sobre o que evitar para ter um burnout, sobre tive um burnout, mas eu não vejo ninguém que tem síndrome de burnout falando como é a vida depois que você tem um episódio muito agudo de burnout, de estafa mental por conta do trabalho. Burnout é única e exclusivamente relacionado ao trabalho. E aí eu acho que, por que as pessoas não falam sobre o que acontece depois que você é diagnosticado com síndrome de burnout e depois que você tem um episódio muito forte de burnout dentro da síndrome? Porque acho que pouca gente realmente passou por isso e se sente confortável o suficiente pra contar a sua história. E eu mostrar pras pessoas que é tipo a pior coisa que você pode fazer por si mesmo é deixar que a sua ansiedade por conta do trabalho se transforme em uma síndrome de burnout, porque eu sei o que fez comigo e eu vou contar pra vocês o que fez comigo. Acho que a primeira coisa que realmente me pegou muito foi que depois que eu tive um episódio muito agudo, que eu fui parar no hospital, e aí eu acabei pedindo demissão do trabalho que eu tava, eu passei uns 3 meses sem conseguir sentar na estação de trabalho no meu home office, que era a estação de trabalho que eu trabalhava. Só o fato de pegar a cadeira, puxar a cadeira pra fazer qualquer coisa já me dava uma palpitação, já me dava um nervosismo. Eu faço uma correlação ali com uma pessoa que passou um trauma muito grande e aí ela não consegue minimamente fazer coisas que de alguma forma revivam esse trauma. Eu também fiquei muito tempo sem conseguir abrir um notebook. Eu tenho um computador pessoal e eu não conseguia abrir, então, tipo, eu precisava trabalhar em coisas do conteúdo que eu faço no Instagram e eu não conseguia abrir o notebook pra responder e-mail, pra fazer as coisas. Acabei comprando um iPad pra tirar um pouco dessa sensação, mas assim, eu até agora não consigo abrir um notebook e me sentir bem abrindo um notebook. Eu abro e eu sinto uma sensação estranha, só o gesto de abrir a tela do notebook já me dá uma sensação muito ruim. Teve um dia que meu marido tava trabalhando aqui no escritório e eu tava na sala e aí eu ouvi o barulho do Teams, que uma pessoa tava ligando pra ele no Teams e eu comecei a chorar. E já fazia meses que eu tinha pedido demissão. Eu tomo medicação até hoje, eu já melhorei bastante, mas eu tomo remédio controlado ainda pra ajudar. Já tô começando a desmamar, digamos assim, essa medicação, mas é um processo muito longo.
Eu não consigo ter o menor foco em reuniões e em períodos que eu tenho que ficar muito tempo focado. Então, se é uma reunião de 1h30, 2 horas, quando dá tipo meia hora, eu já tô agoniada, já não quero mais. Já peço uma pausa. E isso atrapalha, de certa forma, os trabalhos que eu tenho que entregar, porque em muitos casos aqui na criação de conteúdo envolve estar em reuniões. É uma consequência muito grave. Por isso que eu falo que a gente, às vezes, joga muito da nossa esperança, da nossa responsabilidade, do peso no nosso trabalho. E aí a gente acaba interpretando o trabalho como o negócio mais importante que a gente tem. E se você olha pra sua vida e fala e chega à conclusão de que a única coisa que você tem, ou a coisa mais importante que você tem é o seu trabalho, então você tá a menos de um passo de passar por tudo que eu passei. E de, infelizmente, ter essas consequências durante um longo período de tempo. Então, se você tá vendo esse vídeo e se você chegou aqui até o final, procure ajuda. Porque é muito difícil depois que você para e reflete o buraco que você entrou. Não deixe isso acontecer com você. Eu não quero que isso aconteça. Eu queria que isso não acontecesse com mais ninguém. Tanto que a minha missão nas minhas redes sociais é justamente alertar as pessoas por isso. Porque é muito grave, é muito difícil. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois que você passar por isso. Fica o alerta. Burnout me tirou muito do que eu amava, que era a sala de aula, porque eu dava aula na pós-graduação. Burnout me tirou a alegria de estar em convivência social, porque eu não conseguia mais ficar com meus afilhados no final de semana. Eu não conseguia mais sair com os meus amigos. Eu tinha pânico de reuniões. Pânico realmente. Meu corpo parava, eu suava frio, meu coração acelerava, porque o meu cansaço mental era tão grande que qualquer mínimo barulho de uma risada de uma criança me gerava um gatilho muito grande de ataque de pânico, de querer fugir. Isso me fez perder socialmente o aniversário da minha afilhada, que é uma grande paixão da minha vida. E eu sequer posso culpar a empresa que eu trabalhei, porque eu tenho total clareza, através de todo o processo de autoconhecimento, de terapia, que a responsabilidade foi minha. Minha por permitir que as pessoas ultrapassassem o meu limite físico e emocional. Por abraçar o mundo, por querer ter esse voto de confiança, fazer valer o voto de confiança que eles me davam. Então se cuidem, não se negligenciem, jamais. Emprego você pode ter vários, crachá você pode ter vários, mas vida é uma só. A minha história, que vem, teve um freio. Vivi um burnout enquanto eu tava ao vivo, eu tava falando da previsão do tempo, aí eu passei aqui, né, gente? E quando você faz a previsão do tempo, você sabe decora o lugar de cada estado, claro, as capitais. Então eu tava norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Quando eu cheguei no sul e vim em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, no Paraná, a visão ficou turva, o coração acelerou, faltou ar, vontade de vomitar. Aí o apresentador que tava comigo, Curitiba. Eu esqueci o nome da capital do meu estado. Não é que eu esqueci o nome da capital de um estado que eu nunca fui, ou que eu falava às vezes, não. Eu esqueci o nome da capital do meu estado. Quando acabou meu expediente, aí eu fui ao psiquiatra. O dia que eu tive o apagão, eu cheguei no psiquiatra sob risco de convulsão. Eu já estava tratando por 2 anos problemas muito sérios de saúde. Porque as minhas bactérias do estômago e intestino estavam tão desreguladas que nenhum antibiótico fazia efeito. Eu já ouvi dizer que o intestino é o segundo cérebro. Você vê como é que a mente é inteligente, né? Ela vai te dando sinais em várias partes do corpo. Até que meu médico falou assim, Isabela, só pode ser o estresse que você vive por trabalhar na madrugada. Aí comecei a ter problemas de circulação. Comecei a ter problema de pele, queda de cabelo, taquicardia. Fui pro melhor cardiologista do Brasil. Aí mais uma pessoa que falou, Isabela, só pode ser o estresse. Dia puxado, todo mundo tem. Uma vida puxada é diferente. Não é normal trabalhar com dor de cabeça todo dia. Não é normal ficar enjoado depois de certas situações. Trabalhar com dor. Não é normal. Porque se o lugar que você trabalha não ouvir e não for empático com uma situação que você tá vivendo, cara, você tá trocando suas horas de vida por dinheiro. Ninguém tá te fazendo favor nenhum. Outro dia me perguntaram, o que você poderia ter feito para não ter burnout diante daquela situação? Pedido demissão. Mas então por que você não pediu demissão? Porque a gente mora num país com 15 milhões de desempregados, então é medo de não vai conseguir pagar as contas, então você vai ficando em situações insustentáveis, só que aí você perde a saúde. Se você perde a saúde, gente, acabou. Porque tem muita coisa pra fazer, não dá tempo. Eu falo, bom, você tem que escolher. Às vezes eu escolho cabelo limpo ao invés de louça limpa.
Eu vou ter que escolher, lembra? São 35 mil escolhas, então eu tenho que escolher. Ah, mas a pia tá cheia de louça. Ok, já eu lavo, mas agora eu preciso me cuidar primeiro. Hoje sei que é melhor ficar com a casa suja, mas com a cabeça limpa.